Aqui é Ronise Aline, escritora e consultora literária. E se alguma vez já te perguntaram qual é o plot da sua história e você ficou com aquela cara de paisagem sem saber o que responder, esse vídeo é para você. Mas antes, deixa já o seu like, que é para o vídeo poder chegar a mais leitores e escritores apaixonados por criação literária. E se você acabou de chegar ao canal, aproveita e se inscreve, ativando também as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Ao longo da leitura, o leitor responde emocionalmente aos elementos dispostos em determinada ordem ao longo da história. Mesmo que ele não tenha consciência de que existem esses elementos e por que eles estão ali. É que de tanto ouvirmos narrativas ao longo da nossa vida, já nos acostumamos com essa estrutura e nos sentimos confortáveis quando as encontramos em uma história. E quando isso não acontece, fica aquela sensação de que está faltando algo. Você já não sentiu isso em algum livro? Pois esses elementos dispostos ao longo da história têm uma função: atrair a atenção do leitor, fazê-lo se envolver com a narrativa e não largá-la até chegar ao final do livro. Eis porque o plot é tão importante no processo criativo. Podemos definir plot da seguinte maneira: uma sequência de eventos interligados por uma cadeia de causa e efeito e que dizem respeito a um personagem que quer desesperadamente conseguir alguma coisa. Algo que ele não tem, algo que ele perdeu ou algo do qual ele quer se livrar. Mas deve ser algo que não seja fácil de ele conseguir imediatamente, devido aos obstáculos internos e externos. Então podemos dizer que a história é o que acontece, enquanto o plot é o como e o porquê acontece. São os eventos que dão suporte ao processo de transformação do personagem ao longo da jornada. Tente visualizar a estrutura do plot como uma ponte que vai do ponto A ao ponto B. Todo plot tem um início, um meio e um fim. Isso nos leva à estrutura clássica do romance em 3 atos, desenvolvida por Aristóteles. O plot contém 5 elementos básicos. Então imagine essa linha com 5 pontos. Primeiro ponto: existe um personagem. Segundo ponto: ele deseja algo. Terceiro ponto: mas algo o impede de conseguir facilmente o que ele deseja. Quarto ponto: ele luta contra essa força antagonista. Quinto ponto: finalmente ele vence ou fracassa. Esses 5 pontos vão formar, na verdade, os 5 elementos do plot, que são exposição, ação crescente, clímax, ação decrescente e desfecho. A exposição é o início da história, onde os personagens e cenários são apresentados. É ali também que é introduzido o conflito principal da narrativa. E é importante que já na exposição você dê ao leitor o motivo para ele continuar acompanhando a sua história. A ação crescente é onde você vai desenvolver o conflito. Os obstáculos devem estar cada vez mais difíceis. Você vai construindo suspense e preparando esse leitor para chegar ao clímax. A ação crescente ocupa boa parte da história. O clímax é o ponto alto da história, é o ponto de virada. O leitor se pergunta: o que acontecerá em seguida? O conflito será resolvido ou não? O personagem alcançará seu objetivo ou não? É a parte mais gratificante para o leitor, depois de ele vir acompanhando toda aquela ação crescente. A ação decrescente é onde começa a se revelar para o leitor o resultado do clímax, para onde aquela história se encaminha. É onde você precisa começar a amarrar as pontas, resolver os conflitos que ficaram abertos. Quando todas as complicações começam a se resolver, a história está se encaminhando para o desfecho. E o desfecho é a resolução do plot. É quando as últimas pontinhas são amarradas e o leitor fica sabendo como a resolução do conflito afetou cada um dos personagens. Mas o plot não vai virar uma camisa de força, tolher a minha criatividade, você pode estar pensando. Pense o seguinte: construção de uma casa. Existem certos fundamentos que precisam estar ali no lugar certo para que a casa cumpra a sua função, para que ela se mantenha em pé. A partir daí, depois de estabelecidos esses fundamentos, o arquiteto ele pode criar a casa do jeito que ele quiser. O plot é isso. É esse fundamento que a sua história precisa para que você possa criar em cima dele e deixar solta a sua criatividade. Uma técnica utilizada para montar o plot é você começar pelo fim. Quando você sabe exatamente onde você quer chegar com o seu personagem, fica mais fácil para você criar as ações que vêm anteriormente. Outra dica é: pense no que de pior poderia acontecer ao seu personagem ao longo da história inteira. Esse evento é o que vai fazer parte do seu clímax, é o ponto alto da sua história. Uma última dica é: a partir de agora, durante as suas leituras, comece a observar como o autor trabalhou esses pontos do plot dentro da narrativa.
Isso vai ajudar muito na hora de você escrever suas próprias histórias. Ou apenas para entender por que aquela história faz tanto sucesso, ou não faz. Deixe aqui nos comentários se você já planeja suas histórias dessa forma, se você já consegue identificar o plot dos livros que você lê, ou se tudo isso é novidade para você. Nos vemos no próximo vídeo.